Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Extremamente Podcast em sua versão entrevista. Depois de algumas semanas de pausa, nós estamos de volta e dessa vez para ter a honra de receber o contrabaixista de uma das maiores bandas de rock do Brasil. Hoje eu tenho a honra de trocar uma ideia com Duca Tambasco, do Oficina G3. Já queria muito te agradecer, irmão, por você ter aceitado o convite, por ter disponibilizado esse tempo para bater esse papo comigo. Seja muito bem-vindo ao Extremamente. Pô, Alecrim, obrigado pelo convite, obrigado por esse espaço aí pra gente trocar essa ideia aqui no Extremamente. Que isso, cara, sou muito fã de G3, sou muito seu fã, então vou rasgar a seda pra caramba aqui, vai ser um papo de fã, mano, então já te peço desculpa logo de cara e também te peço desculpa do tanto que eu te perturbei lá no Instagram pra você vir aqui. Imagina, tamo junto, eu sou meio atrapalhado mesmo, na verdade até que eu sou bem conectado, sabe, nas redes, assim, troco ideia com a galera e tudo, mas às vezes eu acabo não conseguindo dar conta devido à quantidade de gente entrando em contato e eu tento ser bem pontual, conversar com todo mundo, mas às vezes escapa uma. Eu pisei no tomate contigo. Que isso, eu perturbei pra caramba, mas consegui, pelo menos. Uma honra te receber aqui, mano. Realmente, muito obrigado. Pra quem não conhece, Mr. Duca Tambasco, ele é músico, compositor, produtor musical, arranjador, professor e podcaster. A gente vai falar um pouco sobre o seu podcast. Costuma consumir podcast, Duca? Cara, hoje eu acho que eu consumo mais podcast do que música, velho. Caramba, muito. Que legal. Indica alguns aí. Vamos lá, deixa eu abrir o meu Cashbox aqui pra... Olha, tem um que eu gosto demais, velho. Chama Medo e Delírio em Brasília. Eu adoro isso. Olha, não conheço não. Nossa, assim... são os meus podcasts de esquerda, gente. Se você é um cara conservador de direita, você vai ficar com raiva de mim. Então nem vai. Agora, se você for um cara um pouco mais de esquerda, ou pelo menos canhoteira, progressista, você vai curtir, você vai se divertir. Esse Medo e Delírio em Brasília, pra mim, é o campeão de todos. Daí tem, por exemplo, o Foro de Teresina, que é notícia, eu gosto bastante. Daí eu gosto muito gosto muito, vírgula, né? Eu tenho assistido muito sobre true crime, né? Daí tem um que chama Modus Operandi, que eu curto bastante. Sim, daí tem de ciência, assim, ciência eu curto a Terra Redonda também, que ela é do pessoal da revista Piauí, e tem o 37 Graus, que é animal, também sobre ciência, e, pô, a narrativa da galera é incrível. Daí tem um que eu curto muito, assim, tem trocentos, se eu mostrar pra você aqui, você vai ver, então eu não vou em todos, mas tem um que eu curto muito que chama Babel Podcast, que é sobre linguística, é muito legal mesmo. Daí tem os mais canhotão mesmo, assim, Rio que Tudo Arrasta, Armas da Crítica, Revolution e por aí vai. É muita coisa, bicho. Eu consumo muito podcast. É legal saber que você consome bastante. E o seu, mano, Gravidade, teu podcast acompanhava lá, vi que você deu uma parada, precisa voltar, inclusive, a fazer. Mas como é que é esse esquema da produção do Gravidade? Então, o Gravidade é o seguinte, não foi uma coisa... assim, que era um desejo de fazer, eu fiquei até reticente em começar, mas eu vi que era uma necessidade devido a uma coisa que eu venho tentando fazer, que é criar todo um ecossistema em volta do mundo contrabaixístico. Então eu tenho um curso de contrabaixo, eu tenho um canal no YouTube sobre meu estilo de vida e também sobre contrabaixo. Daí eu vi que essa mídia, que eu particularmente consumo bastante, seria mais uma mídia necessária entre aspas, mas pelo menos para criar todo esse ambiente em volta do contrabaixo. Ou seja, daí eu criei o podcast Gravidade, que basicamente eu trago algumas reflexões sobre o ambiente musical, algumas entrevistas com algumas pessoas também do meio musical, arte, essas coisas. E teologia também, porque como eu sou cristão, a teologia ela sempre está muito em pauta na minha vida, né? E eu sou estudante de teologia, então isso é uma forma que eu também uso para estudar. Então eu me vejo um assunto específico
que eu acho necessário ser debatido, ser dialogado, ou alguma coisa que a gente estudou em sala de aula, daí levo para lá e me forço a pesquisar e compartilhar e, consequentemente, aprender e também ensinar na medida do possível. Pô, eu acompanhava bastante, continuo acompanhando, mas você deu uma parada de produzir. Eu acompanhava bastante o Gravidade, cara. Precisa voltar a produzir lá. Não, vou voltar, pode deixar que eu volto, sim. Eu tenho até bastante coisa na manga, assim, algumas coisas que eu tenho, mas eu acabo, assim, eu sou, como quase todo mundo hoje em dia, né, o exército de um homem só, então eu acabo tendo conteúdo do YouTube, daí o podcast, daí é ser pai, ser esposo, lavar a louça, fazer o almoço, entende? Então é muita coisa, mas eu vou voltar, assim, pode deixar. Da hora. Ô Duca, falando de contrabaixo, mano, você, sem dúvida nenhuma, um dos maiores contrabaixistas do Brasil aí, sem dúvida. Mas como é que você começou lá atrás, mano? Tuas raízes musicais sempre foi no baixo ou você veio de outro instrumento? Como é que você se interessou pelo contrabaixo? Como é que você veio lá de trás? Olha, eu sou um cara de família cristã e isso ou seja, desde os meus avós são cristãos e, consequentemente, para quem conhece esse ambiente e quem é cristão, sabe que a gente tá desde muito cedo exposto à música, né? Você pode até não desejar ser músico, mas você já tá vendo coisas que talvez, se você não frequenta uma igreja ou coisa do gênero, você não estaria, sei lá, tão exposto a um piano, uma bateria, um violão, essas coisas. Então, como a gente vem de família cristã e, consequentemente, desde muito cedo exposto a essas coisas, eu, obviamente, acabei me interessando. Também porque a minha família é toda muito musical. Ela é toda muito musical. Por exemplo, meu pai toca violão, tocava trompete, minha mãe tocava piano no caso, e os meus irmãos também, primos e tios. Então, assim, eu tenho algumas memórias afetivas muito boas, assim, muito, muito prazerosas da minha infância, de, de ver meus pais reunindo com os meus tios, aquela coisa assim, na beira de um churrasco, coisa do gênero, e eles se reunindo pra cantar, entende? Então daí eu tinha um tio meu que sempre coordenava mais essas coisas, daí chamava o outro lá, não, pega o violão lá, daí um toca, daí um tio coordenava, já falava assim, não, você faz a terça, o outro faz a quinta, vamos lá, daí começava a cantar aqueles hinos do cantor cristão. Então era uma coisa muito prazerosa, assim, pra mim. E, consequentemente, a gente, desde muito cedo, sendo exposto, e eu acabei sendo empurrado pro contrabaixo, por uma necessidade da igreja, porque meu pai também ele se tornou pastor posteriormente, né? E ele pastoreando uma comunidade pequena, meu irmão já tocava violão e guitarra. Eu também, aos 8 anos, já estava arranhando o comecinho ali no violão, mas o meu irmão falou, não, eu sou mais velho, eu já toco violão. Você tem que tocar baixo porque precisa de um baixista na igreja. E daí eu comecei a tocar contrabaixo ali na igreja, e isso muito cedo, assim, então era muito embrionário a coisa, até mesmo porque, como o contrabaixo é um instrumento muito duro, isso não era uma coisa que me dava prazer e desejo de tocar, porque eu achava muito difícil, mas foram-se os anos passando, lá pelos meus 12 anos, o bichinho do contrabaixo me picou, né? Daí porque eu já tinha crescido, já tinha uma compleição física um pouco maior, consequentemente eu consegui alcançar as notas, ter força nos dedos para tocar e comecei a me desenvolver. E daí pra frente, cara, foi só estudando, tocando muito, e lá pelos meus 18 anos foi quando eu recebi o convite para entrar no G3. E de lá pra cá, tô aí. Desculpa te interromper. Quando você entrou no G3, você já era rock and roll, já ouvia? O que você ouvia lá atrás antes de entrar? Então, cara, na verdade, quando eu entrei no G3, sim, como eu falei, eu tinha na casa dos 18 anos, mais ou menos, isso em 1994, eu já tava um pouco com uma cultura musical um pouco maior, assim, de ouvir alguns baixistas. Eu lembro que nessa idade eu já sabia pegar o busão pro centro de São Paulo, ia ali na Galeria do Rock,
comprar uns CDs de música instrumental. Daí ficava ouvindo Marcus Miller, Jaco Pastorius, Victor Wooten, todas essas coisas, Billy Sheehan. Então eu ficava ouvindo, consumindo, comprando fita de VHS na época de videoaula para eu estudar, então eu já estava me desenvolvendo mais. Mas assim, a primeira vez que eu vi o contrabaixo como um instrumento, como posso dizer assim, um instrumento que tinha mais recursos do que aquilo que a minha limitação podia enxergar, né? Eu via o contrabaixo ali, achava que era só o tum-dum-dum e tá bom. Só que de repente eu vi um solo de um baixista chamado Edu Martins numa música do João Alexandre, chamava Olhos no Espelho. E era um solo de baixo fretless e eu ouvi aquilo e falei, caramba, baixo dá pra fazer mais coisas, né? Do que fazer tum-dum-dum só, né? Eu fiquei impressionado com aquilo. Daí, posteriormente, eu lembro que eu também assistia na Rede Cultura, na TV Cultura, um programa que chamava Jazz Brasil. E no Jazz Brasil iam músicos músicos brasileiros dessa onda mais MPB e jazz. E um cara que me saltou aos olhos quando eu vi pela primeira vez foi o Arthur Maia, na antiga banda Cama de Gato. E eu vi aquilo, eu fiquei fascinado. Eu falei, velho, incrível. E o mais louco de tudo, né? Posteriormente, os anos passaram e o Arthur Maia se tornou meu amigo, né? Isso eu acho muito doido. Legal. O cara que eu admirava, assim, eu pegava o busão, ia lá no metrô Tiradentes, num teatro pra assistir o Jazz Brasil e ver ele com Cama de Gato, só se apresentar. Depois que eu cresci, né? Já não era mais um pré-adolescente, já tocando, já tava no G3, a gente acabou se tornando amigo. Eu contava pra ele, que Deus o tenha. Arthur Maia, saudoso Arthur Maia. Mas era um cara, assim, que era uma baita referência pra mim. Então, assim, nessa época, lá pelos 18, eu já tava tentando algumas coisas um pouco mais complexas, assim. Eu já tava, digamos, pros caras me convidarem, então acho que eu já devia estar tocando um pouquinho melhor, né? Exato. E como é que foi essa entrada no G3, mano? Na época que você entrou, já tinha ali um cenário, uma galera ouvindo o G3, apesar de eu ser de 92, mas eu sei disso. Então, é assim, nessa época, em 1994, só pra situar a galera que é mais nova aí, sequer existia telefone, sabe? As pessoas, quem tinha ou melhor, existia telefone, mas quem tinha telefone residencial era quem tinha uma condição financeira melhor, assim, fazia parte de uma, sei lá, de uma classe social um pouco mais, uma classe média alta, ou até rico, digamos assim. E eu era um menino lá da Brasilândia, da periferia de São Paulo, não tinha essa de ter telefone em casa. A gente foi ter telefone em casa, sei lá, uma década depois. E eu lembro que os caras, eles foram até minha casa, assim, sabe? O Juninho e o Valtão bateram na minha porta lá, porque ficaram sabendo que tinha um moleque numa igreja que tocava bem e tal, e eles estavam precisando de um baixista, porque o Maradona tinha saído. Não é o Diego Maradona, ele não tinha saído para entrar na seleção da Argentina, não era isso. Foi jogar a Copa. Copa. Que ele era muito parecido mesmo com o Diego Maradona, então os caras apelidaram ele assim. E era muito louco, assim, foi muito doido quando eu vi os caras no portão da minha casa, assim. Já conhecia o G3? Já conhecia, já. Eu dei até aquela tremida, né? E como se diz, né? Tipo, meu pai, ele sempre me ensinava assim, ó. Quando você crescer e você for ver sei lá, por exemplo, um apartamento, por mais que você goste desse apartamento, não entra nele e faz cara de poucos amigos, não fica... Justo. Então eu fiquei fazendo aquela cara de tipo, a cara de costume, né? Aquela cara de costume. Todo dia bate uma banda na minha porta, todo dia já. bate oficina G3 aí e tal. Mas por dentro eu tava igual aqueles cachorrinhos felizes que dá uns pinote no corredor, sabe assim. Então daí pra frente eu entrei na banda e, cara, só história daí pra frente. Mais histórias ainda. Caramba, que legal. E aí você entra no G3 em 94 e o primeiro disco que você grava, qual é? Então, eles já tinham um LP ao vivo,
Daí o segundo LP deles chamava-se Nada é Tão Novo, Nada é Tão Velho. Sim. E nessa época, em 1994, a mídia de CD, ela estava sendo embrionária ali, começando a aparecer. Daí eu lembro até assim, que os caras falaram, gente, pintou uma coisa muito legal. As gravadoras estão começando a trabalhar no Brasil com o CD, e o CD, ele cabe mais tempo de gravação, ele tem mais tempo de gravação do que o LP. Então, assim, o LP tinha acho que 50 e poucos minutos, 60 minutos, e o CD ele tinha 74 minutos, então vai dar pra gente colocar umas músicas a mais. Então, nessa época, eles lançaram, né? Eu tava entrando, então a banda tava lançando em CD o Nada é Tão Novo, Nada é Tão Velho, porém, como tinha espaço a mais, eles decidiram gravar algumas músicas a mais. Eu acho que eram 4 músicas que entraram lá no CD Nada é Tão Novo, Nada é Tão Velho. Ou seja, foi a minha primeira experiência de estúdio ali. Daí depois, em 96, a gente começou a trabalhar no Indiferença, né? Então, assim, o Indiferença foi o meu primeiro álbum que foi ali de cabo a rabo, eu envolvido desde da produção, arranjo, com todo mundo, né? Aquelas 4 músicas no Nada é Tão Novo, Nada é Tão Velho, CD, eu tava ali meio engatinhando ainda. E sempre teve, desde o Indiferença, você sempre teve a liberdade de criar junto com os caras, de colocar as referências de jazz que você trouxe, sempre teve essa liberdade com eles? Sim, sim. A banda, os caras, assim, tanto o Juninho e o Valtão na época, sempre foram muito abertos, nunca foram... tanto que isso eu acho que eu peguei muito deles, assim, nunca foram de delimitar os territórios, assim, tipo, você tá chegando agora, então não vem querer sentar na janelinha, não. Então não tinha essa, eles tinham, naquela época, sempre me ouvindo muito já, desde o começo, tinham as coisas que eles já faziam, mas eram super abertos a sugestões e também arranjos mesmo, assim, por exemplo, no CD Indiferença tem riffs que, por exemplo, uma que eu lembro bem de memória, né? O riff do refrão da música Indiferença é um riff que eu que criei. O riff da estrofe, o Juninho que criou, o riff do refrão fui eu que criei, assim, enfim, mas várias outras coisas. Então a gente desenvolvia muito juntos nessa fase, já desde então e até os dias de hoje, né? Pô, que legal. Ô, Duca, eu sei que esse é um assunto que qualquer lugar vão te perguntar, mas eu passei por isso já nos anos 2000, já muito mais tranquilo, lógico, que é fazer rock na igreja. Vocês começaram a fazer isso, o Indiferença já deu um patamar bem legalzinho pro G3, já é um disco bastante consagrado aí pra quem é fã, todo mundo conhece. Mas como é que era esse esquema, cara? No começo dos anos 90, ali na metade dos anos 90, fazer rock na igreja, levar todos esses rótulos, esses preconceitos, enfim. Como é que vocês foram derrubando esses muros pra ganhar o espaço de vocês? Cara, a gente sempre foi muito resiliente. Eu acho que a palavra certa para o que sempre foi muito patente na nossa caminhada foi a resiliência, porque de fato a gente recebeu muita crítica, a gente foi muito, já recebemos muitas portas na cara, já muita porta fechada. Tipo, enquanto tinham artistas cristãos que talvez estivessem fazendo uma música um pouco mais congregacional, um pouco mais leve, um pouco mais... Eles estavam conseguindo, sei lá, abranger mais pessoas, assim, para ouvir sua música. A gente tinha a galera era mais relutante pra nossa música. Ao mesmo tempo, a gente nunca, cara, posso falar isso sem medo, assim, a gente nunca modificou o nosso estilo de música pra ser aceito, pra ser, sei lá, até, por exemplo, tem gente que fala assim, o CD Humanos é um CD mais pop, né? Então foi alguma coisa que a gravadora quis, perguntaram, né? Porque era a época que a gente era da MK. E eu falo, bicho, eu falo sem medo, assim, não, cara. Se ele ficou mais pop...
E de fato ali o CD Humanos ele tem ali uma barriga, né? Ele começa com uma música pesada, de repente ele dá uma curva e vem um monte de balada meio pop, e de repente lá no final, eu lembro até que o Sidney Carvalho, guitarrista, né? Ele ouviu e ele falou isso. Eu mesmo não tinha notado. Eu não tinha notado isso. Ele falou assim, ó, cara, se eu tenho uma crítica pro CD de vocês, não foi nenhuma crítica, mas enfim, uma observação, é que ele começa com um peso sensacional, e de repente... Com Onde Está, né? Daí de repente ele faz uma barriga de baladinhas e músicas meio pops, e lá no final ele volta a ser pesado. Deu, caramba, é verdade, assim, não foi uma coisa proposital, foi uma coisa meio do momento, sabe? E se você me perguntasse, você faria de novo? Eu diria que não, porque de fato depois foi uma coisa que me incomodou, nos incomodou, assim. Tipo assim, um CD com tanta balada, com tanta música pop, assim, sabe? Não era alguma coisa que a gente estava vivendo, claro, mas hoje a gente é um pouco mais crítico, assim, pra ouvir o conjunto da obra e observar, bicho, tá muito abalado isso aqui, por exemplo, né? Então, assim, então posso te dizer que, sem medo, a gente, nessa nossa caminhada de portas fechadas na nossa cara, porque a gente tocava muito rock, ou de críticas, ou gente falando que a gente toca a música do demônio, ou isso ou aquilo, a gente sempre se manteve com muita constância, sabe? E não se importando muito para o que os outros dizem. E a gente colheu histórias muito interessantes, muito legais, assim, ao longo da nossa vida nesse sentido. Por exemplo, uma que eu me lembro agora de cabeça, foi uma vez que nós fomos tocar numa igreja, aqui na periferia de São Paulo, e era uma igreja quadrangular na época, um negócio assim. E a gente foi tocar nessa igreja muito a contragosto do pastor. Muito, muito, assim. Os jovens daquela igreja, eles insistiram muito, assim, e o pastor não queria, porque isso não é o tipo de música que rock, bababá, quis interferir entre aspas, assim, mas pedir para que a gente aliviasse no nosso repertório. A gente falou que não, que a gente nem tem condições, que nossa música é rock, ponto final. Ponto final, assim, né? Tipo, não tem o que fazer, a gente é rock, a gente não tinha nem lançado, na época não tinha nem lançado o acústico, por exemplo, né? Daí, então, tá bom, tocamos lá. Fomos tocar nessa igreja. Daí, o que acontece? A gente tava lá, a igreja recebeu a gente com muito carinho e tal, e a gente, num dado momento, a gente ficou sozinho lá numa sala que eles separaram pra gente como se fosse um camarim, né? E a gente, uma coisa meio habitual de ter um momento de oração antes de se apresentar. Daí a gente orou um pouquinho ali e tal, e fomos se apresentar. Daí, no dado momento da nossa apresentação, era no meio do evento, assim, o pastor entrou para trazer uma palavra, e o pastor falou assim, olha, pessoal, eu estava relutante em trazer esses meninos aqui, mas eu tenho que admitir que eu paguei a língua. Porque eles nem sabem disso, mas eu tava ali no backstage ali com eles, ou melhor, tá aqui atrás, né, o backstage, e eu entrei numa sala, assim, meio sem querer. Quando eu entrei nessa sala da igreja, estavam esses meninos em oração ali. E eu pensei, caramba, não é que esses meninos são crentes mesmo? E eu tive que eu mordi a língua e vi que esses meninos são sérios mesmo, tal, não sei o quê. Então a gente colheu isso é uma das histórias que eu me lembro de cabeça, assim, mas a gente colheu ao longo da nossa caminhada histórias muito interessantes nesse sentido de sermos resilientes, né? E sem contar que talvez uma das maiores vitórias aí da carreira do G3 é levar a palavra para muita gente de fora da igreja, né, mano? É levar através de um estilo musical, e o cara começa a querer saber mais da mensagem que vocês estão falando, e com certeza converter muita gente ao cristianismo, né? Sim, isso é uma coisa bem interessante mesmo, assim, que aconteceu com muita gente. Grande parte, assim, do nosso público claro, predominantemente são pessoas cristãs, mas tem muita gente que não professa a fé cristã e curte o nosso trabalho. E são pessoas que
que é muito louco, assim, porque tá tudo bem, sabe? O cara, às vezes, ele chega... Acontece muitas vezes isso, assim, o cara chega... Pô, eu não sou... Ele, sabe, vem elogiar, mas com cuidado, assim. Sim, sim. Não sou cristão, mas tudo bem. Quase pedindo desculpa por não ser cristão. E a gente fala, cara, relaxa, tá tudo bem, cara. A gente tá todo mundo junto, todo mundo no mesmo barco. Que legal que você curte a nossa música e sinta-se abraçado por mim, pela gente, por todos da banda, porque a gente não quer descer Jesus goela abaixo de ninguém, sabe? A gente Exato. apresenta aquilo que é muito precioso pra gente, pra você, e saiba que a gente apresenta isso com muito amor e carinho, entendeu? Como quem apresenta o que há de mais... Um linguajar bem cristão, né? Uma nossa primícia, que é o Senhor Jesus, né, cara? Então, assim, o que a gente recebeu de graça, a gente quer só passar pra frente. E se tiver afim, bora. Se não Que tiver, tá legal. tudo bem, tamo junto. Cara, você falou do Humanos, mas um pouquinho antes do Humanos teve o Acústico, que talvez foi o primeiro boom muito forte do G3, assim, né? Que ganhou uma notoriedade no cenário aí e talvez a primeira grande alçada do G3 na carreira. A partir dali, eu queria saber com você como é que foi lidar com uma espécie de fama, sabe? Como é que vocês lidaram com tanta atenção que vocês começaram a receber ali, é, colocou os pés no chão e pensando que sempre o foco era levar a palavra de Deus, independente de qualquer coisa. Como é que foi lidar com isso pela primeira vez, assim, na vida? Olha, de fato, assim, o acústico foi um divisor de águas, assim, na nossa vida. De repente, a gente começou a experimentar uma quantidade de viagens e eventos muito grande, assim. E foi muito naquela onda. Pra galera que é nova, vocês talvez não entendam muito isso, mas existiu um modismo, um período de modismo, assim, que era todas as bandas estavam fazendo acústico, e a gente quis Sim. fazer também, e foi muito legal, assim, e deu muito certo. A gente, essa questão da fama, do sucesso, sério, sem nenhum tipo de demagogia, a gente sempre lidou com isso com muita tranquilidade, sabe? É, e com muito cuidado. É uma coisa doida, assim, porque quando eu era mais novo, eu sempre fui muito tímido. Uhum. E às vezes até isso era um pouco ruim pra mim. A minha timidez, ela me atrapalhava um pouco no sentido de que as pessoas, às vezes, eu não sabia lidar com esse sucesso, com a abordagem das pessoas e tudo mais. Eu sempre fui muito introspectivo, preferia só. É mais ou menos assim, eu gostava muito e gosto muito de tocar, mas a parte de toda. Sei lá, de trocar ideia com os fãs, de atenção aos fãs, isso pra mim era um ônus, era uma coisa que eu não gostava, Caramba. no sentido de que eu era muito. Isso era uma violência para com a minha timidez, sabe? Uhum. Então eu lembro que isso era bem difícil para mim, mas com o tempo eu fui aprendendo, né, cara? Literalmente aprendendo, porque não tem o que fazer, né? Eu lembro de ter gente falando assim pra mim, cara, não tem o que fazer, velho. As pessoas elas não sabem que você é tímido, que você tem vergonha, assim, essas coisas. Então, bicho, mete um sorriso no rosto e bora trocar uma ideia. E isso num período de maturidade mesmo, assim, na casa dos 20 e poucos anos, e não sabendo muito bem lidar com isso. Porém, assim, com o tempo a gente foi aprendendo, né, cara? Eu particularmente posso falar por mim, eu fui aprendendo a lidar com isso, com essa minha timidez, e ao contrário de se tornar algo, sei lá, pesado, difícil, eu fui não aprendendo, eu fui tratando isso com muito carinho e zelo, sabe? Tipo, hoje, quando eu olho pra minha história, olho pra todo esse carinho dos fãs, das pessoas que admiram o nosso trabalho, eu olho pra tudo isso com muita reverência, sabe? Como alguém que, de fato, tá experimentando uma das facetas da graça de Deus, uma das facetas de um favor imerecido, entende? Porque
Não é mérito meu, não existe mérito nenhum em mim, no Juninho, no Jean e em todos os que passaram pela banda. Uhum. Não existe mérito na gente. Todo mérito, como um pastor amigo meu gosta de falar, é que a gente esteja sempre agarrado nos méritos do crucificado, né? Do Cristo, né? Então, assim, eu me agarro nos méritos de Cristo, porque não tem mérito no que eu faço, não tem mérito no que a gente faz. E se a gente tá recebendo todo esse carinho, toda essa atenção, todo esse amor da galera, bicho, isso é graça, isso é favor imerecido. E, então, assim, eu vejo hoje, né? Já pula para 2020. Uhum. Eu vejo tudo isso com muito zelo, com muita reverência, sabe? Toda vez que eu sou reconhecido na rua, eu agradeço a Deus porque, de alguma forma, Ele me privilegiou a ter contato com pessoas, sabe? Pessoas que gostam do meu trabalho, que se identificam com a minha caminhada, com a minha trajetória e com aquilo que a gente vem construindo como banda, né? Pô, que legal, cara. E aí a gente tem o acústico, aí a gente passou pelo tempo, que inclusive vocês tinham o Coral Cadmiel, daqui da região de Campinas, conheço a galera, muito amigo, que gravou lá com vocês, o Cadmiel. Só que aí eu queria pular alguns anos até chegar no DDG, porque o DDG também talvez foi um marco muito grande aí na carreira do Oficina G3, principalmente pelo fato de ter ganhado, além de ser um baita de um disco, ter ganhado o Grammy Latino, né, cara? Como é que foi essa sensação de, um disco que vocês fizeram com o primeiro disco do Mauro na banda, talvez uma sonoridade mais pesada, tanto que nunca vocês tinham apresentado uma sonoridade tão pesada assim em discos. Como é que foi isso do DDG? Olha, cara, o DDG de fato é um CD impressionante, assim, no que diz respeito a toda a história que envolve esse álbum, né? O que acontece? Até então a gente produzia com o Gera Pena, mas num dado momento a gente acabou interrompendo essa sequência de produções com ele e pintou uma possibilidade. Na verdade a gente ficou meio sem produtor, né? Uhum. E nessa de ficar sem produtor, um dia conversando com um amigo meu que treina judô comigo, ele chegou assim e me mostrou uma banda de metal e só me mostrou, ele não falou nada, falou assim, ouve isso aqui. Daí eu vi um som incrível, assim, um peso, nossa, uma produção maravilhosa, né? Sonoridade incrível. Deu caramba, cara, que sonzeira, velho, dele. É banda de uns amigos meus. Tá de sacanagem. Esses caras não são gringo? Eu achei que isso aqui fosse gringo. Era muito gringo, assim. E naquela época tinha pouca gente brasileira fazendo um som com a sonoridade com tanta qualidade. E um som, de fato, assim, uma sonoridade muito gringa, assim, né? Sério, os caras são seus amigos? Sim, bicho, tudo amigo meu. Você devia... Quer que eu te apresente pros produtores deles? Quero sim. Daí fomos lá, ali no bairro de Moema, no estúdio do Eros e do Pompeu, que eram músicos do Corsos, são ainda do Corsos, né? E os caras são do metal mesmo, metal pesadão, assim, né? E quando a gente entrou, uma banda cristã, eles ficaram até um pouco assim, tipo, mano, sério que vocês querem que a gente produza o álbum de vocês? A gente, sim, cara, o som de você... A gente ouviu o som, é maravilhoso, né, cara? E os caras ficaram meio assim, super reticentes, né? Uma banda cristã, né? O cara só tem coisa do demônio. Por mais que era tudo... Eles eram tudo muito bonzinhos, cara. Não tinha nada, assim. É a música que é muito... Cara. Tudo muito gente boa, tudo muito querido, assim. Só que as músicas aquela podreirona, assim, né? Pesadona e tal. E os caras, tá bom, vocês querem. A gente começou a produzir. A gente foi produzindo o álbum, né? Tava ficando muito louco, assim, tal, sonoridade. Daí, num dado momento dessa produção... Do DDG, que até então nem tinha esse nome depois da guerra, era só um monte de música que a gente estava organizando e produzindo. Num dado momento o Juninho falou assim, cara, e se a gente colocasse um vocalista? Porque até então era o Juninho que estava cantando, né? Daí a gente se entreolhou assim, mas por que, mano? Por quê?
pra mim, você que vai cantar esse álbum, tá tudo bem. Ele ficou assim, não sei, daí a gente falou, tá. Tipo assim, ele acendeu uma possibilidade que tava adormecida. De se colocar um vocalista depois de tanto tempo sem vocalista, né? Desde a saída do PG. Uhum. Daí a gente, tá bom, beleza. Daí a gente chamou um cara pra fazer um teste, que era um cara que nem lembro através de quem que veio e tal. Veio através do próprio Juninho. Eu só sei que foi muito ruim, cara. Foi uma experiência horrível. Tipo, o cara não tinha nada a ver, não tinha pegada, não tinha nada a ver. Não era porque o cara era ruim. Uhum. Acho que o cara tava imaturo, ainda tava cru. Uhum. E, enfim. Daí quando o Juninho cuidadosamente falou, cara, obrigado e tal, mas não é o que a gente tá esperando, né? Uhum. Daí o cara foi embora, assim, né? Aquela coisa constrangedora. O cara foi embora e a gente ficou ali, um olhando pra cara do outro. Putz, mano. Com aquela cara de... Cara, tava tudo bem, Juninho. Você que ia cantar o álbum, por que você inventou isso? Você trouxe à tona esse assunto que tá adormecido há tantos anos, né? Daí, beleza. Daí eu lembro que, não sei quem comentou, falou assim, cara, e aquele cara de Brasília? Ah, vocês já conheciam o Mauro, então. A gente já conhecia a gente não conhecia o Mauro, a gente tinha ouvido falar de um cara de Brasília que mandaram um áudio dele, assim, mostraram a banda dele, chamava Full Range. Uhum. Quando o PG saiu, mostraram pra gente. E a gente, nossa, que animal, que não sei o quê. Só que daí rolou aquelas coisas, né, aquelas maledicências, né. Rolou um assunto de que o cara era meio mala. Vixe. Daí a gente até pensou, velho, mano, não, obrigado. Eu passo. E o negócio o assunto do vocalista de Brasília morreu, assim, lá trocentos anos atrás, sei lá, 3, 4 anos pra trás. Ninguém não se tocava mais nesse assunto. Uhum. Eu sei que nesse momento, quando o carinha foi embora, o carinha que não deu certo, Uhum. ele foi embora e a gente ficou com aquela cara de tacho. Daí alguém levantou. Cara, e o cara de Brasília lá? Aquele cara de Brasília. Daí eu não sei quem foi que falou. O problema, não sei se foi eu, se foi o Jean que falou. O problema é que falaram que o cara é mala, né? daí algum de nós assim. Sei lá, mas vai que o cara mudou, né? Vai que o cara nem era mala, vai que isso é só maledicência de músico. Ou vai que o cara era mala, mas amadureceu. Sei lá, vamos entrar em contato. Daí a gente mandou uma mensagem pro amigo nosso lá de Brasília. Você pode passar o contato daquele cara lá? Daí a gente ligou, resumindo bem a ópera, né? A gente mandou ligou pra ele. E o cara, cara, oficina, que louco. Sim, prazer conhecer vocês e tal. Daí o Juninho, cara, você toparia fazer um teste com a gente? Daí ele assim, nossa, eu preciso falar com a minha esposa e tal, porque a gente tá meio quase de mala pronta pra ir embora pra Irlanda, né? Eles iam embora pra Irlanda. E pra passar um ano estudando, eles tinham um plano disso lá, né? Ele e a mulher dele. Não sei, daí disse, eu preciso falar com a minha mulher. Tá, mas você teria pelo menos como vir fazer um teste? Tá, eu vou falar com a minha mulher. Daí ele disse que ligou pra mulher dele, né? A Jaque, a falecida Jaque, né? Na época. E ele falou, tá bom, não, eu vou fazer um teste. Pra quando seria? Daí a gente manda uma passagem pra você, tipo, pra você vir amanhã já, tudo bem? Caramba. Putz, sério? Daí mandamos uma passagem pra ele. Ele veio no dia seguinte e ele fez um teste, assim. Eu lembro até que ele não cantou tão bem, assim, no teste, assim. E a gente ficou meio, sabe, aquela coisa meio, putz. E ele era mala ou não era? Fiquei curioso agora. Nada, não era. É um cara muito até parecido comigo, assim, porque é um cara introspectivo, com uma certa timidez. Então, essas coisas de pessoas mais reservadas, introspectivas, muitas vezes são mal compreendidas, né? Não tem nada de mala, nem de perto. Era um cara muito querido, assim, muito gente boa. E quando ele no teste nem cantou tão bem e tal, mas a gente falou, bicho, o cara possivelmente tá nervoso, sei lá, porque a gente ouviu a Full Range, né? É incrível o vocal dele. E resumindo, daí ele foi ali, entrou, ele é músico pra caramba, né?
Nessa que ele entrou, já veio somando com umas ideias vocais, umas ideias assim, e foi dando certo, cara. O CD já tava bem avançado, né? Já tava praticamente todo composto e tal. Então, assim, mas mesmo assim, ele conseguiu entrar e na época que ele entrou dando umas ideias de linha vocal, algumas ideias de back, às vezes até a ideia de harmona mesmo, assim. Não deu pra mexer tanto nesse álbum, porque tava muito avançado, mas já deu pra dar uma identidade dele. E resultado disso, cara, foi o Grammy, né? Que a gente ganhou o Grammy. A gente já tinha sido indicado pro Grammy 2 vezes anteriormente, tinha batido na trave 2 vezes. Nessa terceira indicação, com esse CD, a gente foi muito desacreditado. É mesmo? A gente foi muito desacreditado, mas muito, você não faz ideia. Porque a gente bateu na trave 2 vezes. Na terceira, com um CD super pesado, metalzão, né? A gente fala, bicho, Grammy, Grammy, a Academia Latina de Música ela é pop. A gente vai aparecer com um CD de metal. Mas beleza. A gente foi indicado, vamos lá. Daí a gente até brincar, vamos lá passear em Las Vegas. E foi mesmo, a gente foi com a mentalidade de dar rolê, velho. Dar rolê. A gente foi dar rolê em Las Vegas. E tanto que quando a gente tava lá na hora da mulher falando, que ela ia falar quem que venceu ou não a categoria, né? Quando ela falou Oficina G3, a gente ficou meio tonto, assim, sabe? Até mesmo porque na época, acho que o Regis Danese tava na mesma categoria com a gente. Bicho, o Regis Danese voando com aquela música lá. Tinha uma música dele que tudo que é jogador de futebol cantava a música do cara, sabe? Daí a gente ficou assim com aquela cara de tacho, assim, sem entender, tipo, que a gente ganhou. E a mulher, tipo, Oficina G3, sobe aqui, né? A gringa lá. E a gente meio assustado subiu lá e recebemos o prêmio. Mas foi muito doido, assim, a gente não esperava, cara. Foi uma coisa muito louca, muito interessante. Pô, que legal, mano. E aí vem o Histórias de Bicicletas gravado simplesmente aonde o Beatles gravava. E essa experiência, como é que foi? Então, isso aí foi muito doido também. Mais uma história bacana, assim, né? Porque quando a gente começou a compor esse álbum, que não tinha nome até então, ele veio carregado de muita, muita dor, muita dor. Tava todo mundo passando sabe, por muitos problemas, assim. Tipo, o Mauro com a questão da Jaque, o Jean tava se divorciando, eu também tava me divorciando. Então, assim, era um momento, uma fase da nossa vida horrível, assim, de muita dor. E a gente, consequentemente, a gente imprimiu naquelas letras muito das nossas histórias, muitas das nossas experiências, do nosso choro, da nossa dor e da nossa esperança, né? Então é um CD que eu tenho muito carinho por esse álbum, porque ele é muito rico, assim, eu considero as músicas dele muito ricas, né? O que a gente compôs ali. E quando a gente estava nesse processo de composição, meio que encerrando, eu lembro que a gente estava na minha casa ali no centro de São Paulo, tava todo mundo, a gente se reunia ali, né, pra compor. E daí, sei lá, o Hugo Pessoa e o Leonardo Gonçalves, que eram amigos nossos, estavam lá com a gente. E eu não lembro se foi o Hugo ou se foi o Léo que comentou assim, bicho, vocês tinham que gravar esse álbum fora. Daí a gente... minto. Eu tinha postado no meu Facebook pessoal uma foto de um estúdio, assim, uma banda gravando todo mundo junto. Uma sala muito grande. E eu postei dizendo assim, nossa, isso seria um sonho, né? Gravar todo mundo ao mesmo tempo, sem ser batera primeiro, depois baixo, depois a guitarra, depois não. 3, 4, todo mundo gravando ao mesmo tempo. Daí eu peguei e mostrei pra alguém, falei assim, bicho, olha isso aqui, velho, já pensou? daí o Léo, ou o Hugo, falou assim, bicho, não é que já pensou. Vocês merecem isso, cara. Daí vamos levar esse álbum pra gravar fora, ou nos Estados Unidos, ou em Londres. A gente se isola lá e vocês gravam, a gente faz disso um material em vídeo, bababá. Daí a gente, não, cara, você tá doido? Impossível, não tem dinheiro pra isso não. Daí o cara, eles falavam assim,
Tanto o Léo quanto o Hugo, assim, cara, esse CD, esse álbum merece, velho. Esse álbum merece, essas músicas merecem, a história de vocês merecem uma atenção, bababá, né? E eles foram meio que convencendo a gente, assim. A gente tinha um orçamento da gravadora que nem coçava, né? Uhum. Quando a gente começou a cotar, desde as horas de estúdio lá em Londres, as passagens, o aluguel da casa, Airbnb, alimentação, triplicava. Nossa. Triplicava o valor que a gravadora já ia dispor na nossa mão. Uhum. Mas daí a gente ficou assim, cara, o que a gente faz? Não sei o quê. Eu tinha um dinheiro guardado, o Juninho tinha um dinheiro guardado também. E a gente falou, bicho, vamos pegar nossa grana e vamos embora. Depois a banda devolve pra gente, né? E foi justamente o que a gente fez. A gente pegou as minhas reservas, as reservas do Juninho, e a gente foi embora pra Inglaterra, velho. E gravamos lá. Depois a banda, depois em parcelas no carnê das Casas Bahia, a banda devolveu pra mim e pro Juninho que a gente tinha as nossas economias lá. Mas eu não me arrependo, cara. O Juninho, tenho certeza que não, nenhum de nós, assim. Porque foi uma experiência muito incrível, assim, a gente ficar isolado lá naquela casa. A casa que a gente ficou, ela era assim, era uma casa num bairro próximo de Camden Town, ou em próprio Camden Town, e, sei lá, 1 quadra de distância da nossa casa, assim, na próxima esquina. A nossa casa era uma casa de esquina. Na esquina da rua de trás era a casa que ai, caramba, fugiu o nome dela. Aquela que morreu de overdose. Amy Winehouse? Amy Winehouse morava, velho. Então, assim, era muito louco. A gente tava respirando rock and roll puro ali. O estúdio que a gente gravou, aquela música, putz, do Radiohead, como que é? Ai, me deu um branco agora, tô com a memória ruim. Mas é uma música super emblemática, com um som de batera, assim, de sala muito grande, sabe? É uma música do Radiohead que tem um som de batera diferente de todas as músicas deles. E eles gravaram nessa sala. E o engenheiro de áudio é o cara que assinou a engenharia de áudio do álbum In Rainbow, do Radiohead, que é um álbum que eu sou fanático, assim, por esse álbum. E eu pude falar pro cara, falei assim, bicho, deixa eu jogar real, assim, depois de uns 3 dias trabalhando junto com o cara, falei, deixa eu jogar real, eu sou teu fã, velho, eu não acredito que eu tô aqui com você fazendo esse trabalho. Então, assim, foi uma experiência muito marcante. A gente, pra quem já assistiu o vídeo, né, dessa gravina, a gente tocando num telhado lá em Londres. Pô, tudo muito, muito emblemático e muito marcante. Meu disco favorito, cara. Eu sei que tem o Tempo aí, que tem o Humanos, que tem o Acústico, que tem o DDG, mas meu disco favorito é o Histórias e Bicicletas. É uma profundidade nas letras, mano, que pelo amor de Deus, vocês acertaram muito. Pois é. Justamente essa profundidade nas letras que nos levou a Londres, porque foi o que os caras disseram, isso que vocês imprimiram, toda essa dor que tá impressa nessas letras, ela vocês merece esse investimento. E a gente foi. E o título Histórias e Bicicletas tem a ver com isso, porque a casa que a gente ficou hospedada, ela ficava relativamente longe, não longe, mas não era uma distância para ir a pé até o estúdio. Então, assim, o meio de transporte mais fácil para fazer, da casa até o estúdio, de estúdio até em casa, durante 11 dias, 12 dias, era a bicicleta. Então a gente fazia isso. E a gente foi acumulando histórias e pedalando as nossas histórias ali, por isso que esse nome. Caramba, que legal, mano, que legal. Ô Duca, pra encerrar o assunto Oficina G3, eu podia ficar 8 dias falando com você sobre shows do G3 que eu fui, sobre histórias da minha vida com o G3, mas pra encerrar o assunto, queria que você falasse assim, o que vocês sempre pensaram, cara, pra manter a identidade da Oficina G3, pensando que já passaram alguns vocalistas e o vocalista, querendo ou não, ele é o frontman ali da banda, vocalistas de estilos musicais diferentes, outros integrantes da banda também já mudaram, mas que o Oficina sempre manteve aquela sua identidade. E eu queria saber o que vocês
planejam sobre isso, ou se é planejado, ou se é um negócio que vai acontecendo, sabe? A comunicação de vocês com o público dentro de todas essas mudanças que o G3 já passou. Olha, cara, isso não é algo pensado, não. Isso eu acho que é fruto da nossa própria identidade musical mesmo, sabe? Por exemplo, por mais que o vocalista que entre ou saia, ele tenha uma identidade na voz dele e no estilo de cantar, o jeito que eu toco contrabaixo, o jeito que o Juninho toca guitarra, o jeito que o Jean toca teclado, também tem um peso muito grande. Lógico. As pessoas às vezes não se dão conta disso. Mas existe uma identidade, uma maneira singular de cada um de nós tocarmos, e quando a gente reúne tudo isso, dá essa liga que é o G3. Até mesmo porque, por exemplo, o Valtão saiu da banda como batera por um tempo. O irmão do PG, o Johnny, tocou bateria, depois o Luffy, e depois o Mike. E mesmo com todas essas trocas de bateria, e no caso o Juninho cantando por um tempo, e outro tempo o PG, e outro tempo o Mauro, mesmo com isso, se você olhar, a Oficina tem uma identidade. Eu acho que isso está muito no jeito de cada um de nós que estamos aqui durante todo esse tempo, de tocar. É o nosso jeito de tocar, o nosso jeito de conceber as músicas, e isso acaba dando uma identidade. Ao mesmo tempo, se você reparar, todas as obras do G3, elas têm uma singularidade. Então, assim, se você olhar... por que isso? Porque a gente nunca se apegou a um estilo. Vou dar um exemplo. Vou tocar só metal. Vou tocar só rock. Vou tocar só progressivo. Então, assim, a gente sempre se permitiu fazer o que dava na nossa telha naquele momento. Às vezes dá errado, como eu falei. O CD Humanos, por exemplo, eu acho que ele tem um buraco ali no meio que me desagrada. Entendeu? Mas no geral, isso deixou nossa história, eu acredito, penso assim pelo menos, deixou nossa história muito rica, com músicas, com álbuns, com uma singularidade muito grande, músicas com uma identidade muito forte, que acabam sempre dialogando entre si, por conta desses três remanescentes que sou eu, o Juninho e o Jean. Sem dúvida. E o que a gente pode esperar por aí, que vem no G3, está completando 20 anos de O Tempo, a live que acabou de acontecer, que foi completamente histórica, tocando com o Matheus Assato simplesmente, com o PG, com o Valtão de volta. O que a gente pode esperar de novidade do G3? Olha, cara, por hora, a gente foi tudo muito assim... Foi tudo muito rápido, tudo muito de repente, repentino. Essa união de todo mundo, essa ideia de celebrar uma história, né? A gente se deu conta de que o álbum O Tempo, ele já estava completando 20 anos. E já todo esse tempo que a gente não tocava com o PG. E há todo esse tempo que a gente não tocava com o Valtão. E quando a gente começou a conversar e reunir as ideias e pensar, será? Aquela coisa, né? Será? Será? E a coisa foi tomando forma e foi crescendo no nosso coração. Quando a gente decidiu fazer, cara, foi tudo muito natural e prazeroso, sabe? Foi de fato rememorar um período da nossa história onde meu cabelo não era tão branco, entende? Isso é muito gostoso, cara. Isso é muito legal, assim... passar uma semana com aqueles caras ali reclusos no JV, né, no acampamento Jovens da Verdade, foi uma experiência única, assim, que eu guardo com muito carinho. E o resultado disso foi aquela live, ou melhor, o resultado disso foi aquele galpão para onde nós fomos e gravamos ali várias músicas, e também tudo que a gente documentou do período que a gente ficou ali no JV, e posteriormente a live, e posteriormente o que a gente vai apresentar para vocês aí nos próximos dias, como uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, que é fruto desses dias de reclusão lá no JV. E pro futuro, cara, por hora a gente não tem muito, como que eu posso dizer assim, alguma coisa em vista, sabe? A gente só tem uma coisa, assim, em vista, ou melhor, em vista não, a gente tem uma coisa que eu posso te dizer sem medo. Foi muito... A gente se experimentou ali. A gente experimentou
como que ia ser a gente tá junto? E aí? A gente ficou aqui uma semana num acampamento, isolados, trocando ideia, tomando café da manhã juntos, almoçando juntos, ensaiando de manhã, de tarde, de noite juntos, comendo lanche à noite, e trocando ideia, e acorda de novo. Como que seria isso depois de 20 anos, depois de tanto tempo sem essa formação juntos, né? E foi uma experiência muito boa, foi muito prazeroso, foi muito gratificante, foi algo que foi uma surpresa muito agradável, saber que a gente tem uma liga muito legal, sabe? Algo muito genuíno, algo muito importante que fez parte da nossa história naquele tempo e a gente está revisitando a nossa história, como eu falei hoje, com os cabelinhos um pouco mais grisalhos. Então, assim, a gente sabe que o fruto disso foi restabelecer contatos e amizades que a gente não tinha... A gente tinha adormecido, digamos assim, né? Então, o futuro a gente não sabe, mas uma coisa a gente sabe, que foi que a gente é amigo. Isso foi muito legal. A gente é amigo, entende? Isso é a parte mais importante. Vai fazer alguma coisa a partir disso? Pode ser que a gente faça, pode ser, mas num mundo pandêmico, a gente não tem muita perspectiva enquanto não tiver uma vacina, a gente não tem muita perspectiva do que fazer com essa experiência que a gente teve. Mas pelo menos uma coisa a gente fez, a gente se reuniu, a gente reapareceu para as pessoas que gostam da gente e estavam sem ter nada da gente por 3 anos, desde o final de 2017, né? E nessa reaparição a gente reapareceu com um presente que, antes de presentear as pessoas que nos acompanham, a gente se autopresenteou, entendeu? Sim. Com a presença um do outro. Isso para mim foi muito marcante. Eu tenho certeza que para todos eles foi tão importante quanto foi para mim. Pô, que legal, Duque, que legal. Mano, 3 assuntos completamente paralelos pra gente encerrar nosso papo. Primeiro assunto, não é tão completamente paralelo assim. Primeiro assunto é projeto solo. Single Teimosia, que você lançou no Spotify com Duca Tambasco nos vocais. Como é que foi isso, mano? Cara, é o seguinte, assim, de fato, pra quem não sabe, eu tenho um single lá, chama Teimosia. É uma poesia que eu compus pra minha esposa e eu recitei pra ela no altar, quando nós nos casamos. E era uma poesia. E eu lembro que eu sempre tive muito bloqueio em cantar, né? Por mais que eu faça os backing vocals do Oficina, cantar uma música eu mesmo, ali, frontman, isso pra mim é algo inimaginável na minha vida. Algo que eu não... inconcebível. Porém, esses dias atrás chegou um equipamento pra mim aqui de um parceiro meu, que é a Music Company. Eles são importadores oficiais da Solid State Logic. A SSL é uma interface de áudio histórica, incrível, né? E chegou pra mim, eu tava muito empolgado com ela. Muito empolgado, né? E eu fui buscar esse microfone que eu tô usando, que é um R20, que tava emprestado pro Mike. Liguei pra ele e falei, Mike, eu preciso pegar meu R20 aí e tal, que eu preciso fazer um teste aqui. Daí eu fui lá na casa dele, longe pra caramba, busquei meu R20 pra ver a sonoridade dessa interface. Eu ouvi assim, deu caramba, muito legal. Daí peguei e comecei a gravar uma guitarra, gravar uns violões, assim, umas ideiazinhas. Daí eu pensei, peguei o meu microfonei, né? Ou melhor, meu violão e microfonei pra ver como que se comportaria. Ou seja, coisa da gente que curte estúdio, né? De ficar ouvindo o som das coisas. Daí eu pensei, cara, eu não vou ficar fazendo só testezinho. Deixa eu compor alguma coisa. Eu comecei a compor mesmo. O que eu vou compor? Daí eu já sei, vou compor uma música pra minha mulher. Daí eu peguei aquela poesia minha e eu comecei a musicar a minha poesia e adequar, né? Ou seja, sintetizar a letra, ou melhor, a poesia, transformando ela numa letra de música, né? Porque existe toda uma métrica diferente, não é tão fácil assim você encaixar as coisas. Daí eu tive que sintetizar, mudar algumas palavras e tal, e fui cantando ali, fui cantarolando e gravando, produzindo aqui com as minhas coisas aqui no meu estúdio. E eu finalizei.
Eu peguei e mostrei pro Mike. Acho que eu mostrei pro Mike. Foi a primeira pessoa. Acho que eu mostrei para 2 pessoas, pro Mike e pro Estevão Queiroga. Uhum. Daí eu mostrei pro Mike, ele gostou muito. E ele falou assim, bicho, só que eu acho que você devia cantar um pouco mais afinado. Porque eu acho que você cantou, acho que você não afinou legal. Beleza, tá bom. Daí mostrei pro Queiroga, também gostou muito. Daí o Queiroga falou assim, cara, eu acho que você tá estilizando demais a sua voz. Pelo fato de você não gostar da sua voz, você tá tentando estilizar a sua voz pra você aceitar a sua voz. Então acho que se eu pudesse te dar uma dica, canta de maneira mais natural, não tenta estilizar a sua voz. Canta de qualquer jeito, velho. Para com isso. Você não tem que provar nada pra ninguém. Você é o do Catambasco, blá blá blá. Daí eu peguei, ouvi os conselhos desses dois, do Mike e do Estevão, né? Do Queiroga. E cantei de novo. Cantei tudo de novo, a música que eu já tinha composto, estruturado, refrão, introdução, estrofe, blá blá blá. E cantei. Daí eu peguei e mostrei pro Mauro. Cheguei, Mauro, mano, vou mostrar a música pra você e sair correndo. Daí mostrei pra ele e ele ficou assim, me incentivou muito. Falou, cara, que coisa linda, pá. Me elogiando muito. Pô, bicho, você é muito talentoso. Nossa, muito, muito querido, assim. Eu sei que esses 3 amigos, depois mostrei pro Juninho e pro Jean, e eles também foram super... Todos esses caras foram muito amigos, assim, não no sentido de ficar falando o que eu quero, mas no sentido de me entusiasmar e também me corrigir. Fala assim, bicho, acho que você desafinou aqui, ó. Faz aquilo, refaz aquilo. Foram fazendo e eu fui fazendo até o momento que eu peguei. Eu falei, quer saber, bicho? Eu vou colocar nos streamings e não vou falar pra ninguém. E foi o que eu fiz. Eu coloquei nos streamings, subi pros streamings e não falei pra ninguém. Subi lá a música e deixei lá. Daí eu não lembro quem foi que viu, se foi o próprio Mauro, se foi o próprio o Mike. Mano, eu não lembro quem foi. Cara, você subiu a música, não falou pra ninguém, você não divulgou, não fez nada. Não falei pra ninguém, não divulguei, não fiz nada. Isso é só uma, como que eu posso dizer assim? É uma realização minha. Aí no final das contas, eles falaram, não, você tem que divulgar. Daí eu fiz uma divulgaçãozinha lá e tá lá. Mas foi muito bom, assim. Pra mim foi tudo muito legal. Dito tudo isso, foi muito bom porque destravou, sabe? Hoje eu me sinto mais corajoso, assim. Eu tenho muita música minha que não cabe no G3, muita poesia que eu escrevi que não tem nada a ver com oficina e tal. E eu me sinto encorajado, assim. Então, quem sabe futuramente eu coloque mais umas músicas cantadas legal, lá nos streamings. Segundo assunto é literatura. Sei que você gosta de ler bastante. Queria saber o que você anda lendo e o livro favorito, o livro mais legal que você já leu na vida. Olha, cara, eu já li muito mais do que eu ando lendo hoje, tá? Eu sempre fui muito... Inclusive, isso é até um problema, porque assim, eu acho que isso é devido... Acho não, tenho certeza que devido às redes sociais, a gente acaba não conseguindo ter... Eu tenho um certo nível de TDA, né? Distúrbio de déficit de atenção. Então, assim, qualquer coisa... Aquela música do Super Combo, ela me define muito bem, né? Me distraio facilmente, olha lá o avião. Essa é a história da minha vida. Então, isso é uma coisa que é bem difícil. Então, com essa coisa das redes sociais, de tudo, das mídias e das timelines de redes sociais, isso é uma coisa que me atrapalhou muito, assim, em ter foco para ler mesmo, né? Mas o que eu posso dizer, assim, que eu ando lendo, né? Eu sempre li muito Rubem Alves. Legal. Eu sou muito, assim, fã do trabalho do Rubem Alves e um livro que eu tenho, assim, que eu gostei muito, 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 assim, quando eu li é o livro do Miyamoto Musashi. Na verdade, não é o livro do Miyamoto Musashi, é o livro da história dele, que chama Miyamoto Musashi mesmo. São 2 livros, é um livro gigantesco, mas
mas eu recomendo bastante. Vamos pensar, eu tô aqui com o meu Kindle aberto aqui, legal. para falar algumas coisas. Um livro recentemente que eu li, que eu acho muito importante, é uma leitura muito importante, do professor Ricardo Antunes, chama O Privilégio da Servidão. É um livro que ele é uma crítica, na verdade não é bem uma crítica, é uma crítica e é uma denúncia e é um estudo sobre os rumos do trabalho precarizado. É um livro bem interessante, assim, porque é um estudo antigo que simplesmente, quase que de maneira profética, o cara fala com o que está acontecendo agora, com a precarização do trabalho, a perda dos direitos e tudo mais. Tem um outro livro também, deixa eu pensar aqui. Tem um livro que eu gosto muito de saber, por exemplo, as histórias da Rússia, né? Tem um livro aqui que é bem legal, que eu gostei. Ele é um livro facinho, mas é bem interessante, chama Com Vista para o Kremlin, que é uns relatos de uma jornalista brasileira que morou durante muitos anos lá. Tem os irmãos Karamazov, né? Do Dostoiévski, que eu acho que é um clássico que eu acho que todo mundo deveria ler. É um livro com uma escrita muito peculiar, assim, muito legal. Um que eu acho que também é uma leitura obrigatória. Tudo isso que eu tô falando são leituras obrigatórias do meu prisma de vida. Então, se você não concorda com nada que eu falo sobre política, então esquece, desiste de mim. Tem um que eu acho importantíssimo, e também teve uma função muito importante na minha vida como compreensão do mundo, compreensão de mundo, especialmente da América Latina, é o livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Eu acho esse livro sensacional. Cara, tem muita coisa, muita coisa, assim, eu teria que... Tem outros livros daí tem livros físicos mesmo, assim, que eu já li bastante também. Mas o preferido da sua tem uma vida, trilogia. Cara, acho que o Miyamoto Musashi, que são esses 2 livros, eu gosto bastante, assim. Gosto bastante da história dele, assim. É um pouco grande, mas eu recomendo. Recomendo porque ele tem um ritmo de escrita muito interessante. Muito interessante mesmo. E, assim, toda essa mística envolvendo o Miyamoto Musashi. Para quem não sabe, Miyamoto Musashi, ele foi considerado um dos maiores espadachins de todos os tempos, assim, no mundo do Japão feudal e tal. E ele era um Ronin, né? Ronin, que é um samurai errante, ou seja, um samurai sem dono. Logo, ele não é um samurai, né? Porque o samurai é aquele que serve alguém. E o Ronin é um cara que tem o manejo da espada, mas ele é errante. Ele não serve ninguém, então ele até meio mal visto pela sociedade. E o Musashi era esse peregrino que ficava ali caminhando pelo Japão. Então tem muito mito e místico envolvido na história dele, assim, muita coisa interessante. Então é um livro bacana, assim, para quem gosta um pouco de ficção misturado com realidade. Pô, que legal, que legal. Terceiro assunto, mano, é café. Sei que você é um café influencer da internet brasileira. E você sabe que eu gosto muito de acompanhar, tem o Lucas Lima também, o produtor e esposo da Sandy, que também fala muito de café no Instagram, não sei se você já viu. E eu acompanho muito vocês dois, cara, falando de café. E eu quase não bebo café. Como é que entrou isso na sua vida, assim, essa paixão por café? Pra eu não dizer que eu não vi nada do Lucas Lima, eu lembro que acho que foi o Mateuzinho que me contou, é o Matheus Assato, falando, pô, o Lucas Lima, ele também curte café, sabia? Eu nem sabia. Ele fala direto de café, enfim, lá no Instagram dele. Legal. Então, a parada do café pra mim é assim, meu pai é cafezeiro, assim, de adorar café, né? Como a maioria dos brasileiros, mas aquele cafezinho que enche a jarra lá e vai tomando durante o dia. Sim. E eu também tinha esse hábito normal e tal, só que num dado momento da minha vida, isso já faz muitos anos mesmo, eu não lembro exatamente, mas sei lá pro início dos anos 2000, eu tava na Inglaterra com um amigo inglês e a gente parou num cafezinho e eu pedi um café, ele pediu um café também.
E eu cheguei, fui adoçar o meu expressinho, tava adoçando o meu expresso, e ele pegou aquele expresso ali sem nada e virou assim com prazer, né? Deu, credo, cara, como que você consegue tomar isso? Ele, tomando, uai, é gostoso, o café tá gostoso. Nossa, mas é muito amargo, tem que colocar açúcar. Daí ele falou assim, brincando, né? Ah, você não gosta de café, você gosta de açúcar. Daí eu sei lá porque cargas d'água isso me marcou muito, assim, uma coisa boba, mas me marcou muito. De lá pra cá, o que eu fiz? Eu falei, caramba, pior que é verdade, eu acho que eu gosto de açúcar, eu não gosto de café. Porque, de fato, café é amargo, então eu tô pegando algo que é amargo, que o paladar dessa bebida é amargo e eu tô transformando numa outra coisa pra adequar aquilo que eu gosto, mas só pra ficar com o vício da cafeína no organismo, né? Eu fiquei com isso na minha cabeça, eu fiquei pensando, já sei o que eu vou fazer. Geralmente eu coloco 3 naquela época, sei lá, 3 sachêzinhos de açúcar. Eu vou colocar só 2. Eu colocava só 2 e mexia o máximo assim para o açúcar derreter todinho. Daí depois de um tempo mudei só para 1 sachê. Daí não sentia diferença, assim, tava rolando bem. Daí no final, depois eu peguei meio sachê, mesma coisa, e no dado momento eu tirei todo o sachê do café. E nessa eu acostumei muito rapidamente, assim, sei lá, coisa de meses. Eu acostumei a tomar café sem açúcar. De fato, eu passei a gostar do amargor. O amargor não era mais uma coisa ruim pra mim, era só mais uma possibilidade. Daí, nessa brincadeira, em algum momento que eu não vou lembrar exatamente, eu descobri a cultura dos cafés especiais, que são os cafés de microlotes, onde eles fazem umas torras específicas, são cafés selecionados, onde você sente muito mais o sabor, só para lembrar a galera que está assistindo a gente, que café é uma fruta, né? Então, assim, consequentemente, eu comecei a sentir muito mais o sabor frutado, né, da bebida. E porque quando a torra ela é mais clara e o café ele recebe um tratamento diferente, você consegue sentir, é muito louco, porque você consegue sentir diferença de variedades de cafés diferentes, do sabor, ou seja, desde, sei lá, um bourbon amarelo, um catuai vermelho, um moca, que são variedades de café, até o lugar onde eles são plantados. Entende? Então, assim, às vezes você toma um café da região do Alto Caparaó, na região de Minas, ele tem um sabor muito diferente. Você pega, pô, é café. Mais ou menos, você pega um café do Alto Caparaó, você pega um café da região de Mogiana, de São Paulo, você pode tomar um do lado do outro. Você toma o outro, você vai ver, caramba, bicho, não é possível, é diferente o sabor. Por quê? É uma altitude diferente, é uma outra terra. Por exemplo, o café da região do norte do Paraná é uma outra terra. Os cafés que estão surgindo na região do Nordeste brasileiro é uma outra terra, recebem a brisa do mar. Logo tem uma outra interferência atmosférica, interferência da terra mesmo, que eles chamam, né? E isso vai dando sabores e diferenças. Eu confesso que eu gosto de tudo isso, mas eu não sou um conhecedor. Tipo assim, se alguém chega pra mim e fala assim, nossa, se você viu as notas desse café, ele tem um sabor assim, eu não sei, velho, eu não sei, eu não cheguei nesse nível. Eu já tomo cafés especiais há muito, muito tempo, assim, muitos bons anos, mas eu até falo com a galera que são os meus amigos cafezeiros por aí, né? Eu falo, cara, eu não sei como vocês conseguem, velho. Daí alguns dão risada, uns falam, meu, relaxa, isso aí vem com o tempo. Pô, mas eu tomo café há trocentos anos e eu nunca consigo pegar essas notas que vocês estão falando, do limão siciliano, o outro aqui. Pra não dizer que não tenho nenhum que eu notei, foi uma vez que eu tomei assim, mas o negócio tava tão evidente que até minha esposa, que não gosta de café, eu falei pra ela tomar e ela também sentiu que o café tinha um saborzinho de melaço de cana, assim. De tão evidente que tava, né? Mas, assim, eu não sou essa pessoa da percepção aguçada. Eu só sei de uma coisa. Quando o café, ele é um café bom, bicho, isso eu sei. Isso aqui é um café bom, isso aqui é um café de microlote. Daí eu vou tomar um outro café. O cara pode fazer
sei lá, na V60, o coador V60, fazer tudo certinho. Se o café não for bom, eu falo, bicho, esse café não é bom não. Então eu sei identificar o bom e o ruim, mas as notinhas entre isso aí já Cara, já eu não é acompanho mais... bastante quando vocês falam eu sobre chego isso lá. lá. Um dia eu vou entrar nesse universo aí de ser conhecedor de café, que eu acho da hora. É um caminho sem volta, hein? Exato. É um caminho sem volta. Duca, pra gente encerrar falando de música, eu só queria que você me dissesse os 3 discos da sua vida, os 3 discos que mais te inspiram. Aquele disco que se você só pudesse ouvir pelo resto da vida, os 3, quais seriam? In Rainbows, do Radiohead, pra mim é um clássico que, cara, bicho, eu sou fã. Não tem como eu mencionar alguma coisa sem mencionar Radiohead, especialmente o álbum In Rainbows. Legal. Eu diria alguma coisa do Marcus Miller, que, por exemplo, tem um álbum dele que chama Aphrodisia, que esse álbum eu acho que é uma obra-prima. Tudo dele é meio obra-prima, mas esse álbum do Marcus Miller, Aphrodisia, é incrível porque ele um nova-iorquino negro, ele foi buscar as origens africanas dele para criar o álbum, um álbum com uma peculiaridade sensacional, que eu particularmente acho esse álbum maravilhoso. E um terceiro, deixa eu pensar. Vou puxar a sardinha pro lado dos baixistas mais uma vez. Um álbum do Jaco Pastorius, que é um álbum, deixa eu ver o nome, acho que o nome do álbum é Jaco Pastorius mesmo, que é um álbum, tem o rosto dele em preto e branco na capa. É isso mesmo, chama Jaco, olha que loucura. Tô buscando aqui nas minhas playlists aqui, o nome do álbum é Jaco Pastorius e ele é de 1976, o ano que eu nasci. Que legal, então... que legal. então vou falar um quarto. Fale. Porque eu acabei de ver aqui. O quarto seria Word of Month do Jaco Pastorius também, que é um álbum de 1981. Por que eu acho importante falar esse álbum também? Porque esse álbum, todo mundo quando pensa em Jaco Pastorius, pensa no gênio que tinha uma virtuose para tocar contrabaixo e tal, e tinha uma musicalidade incrível. Mas pouca gente sabe que ele era um compositor fora de série. E esse Word of Month é um álbum onde ele compôs para uma orquestra e para um coral, orquestra de metais, orquestra de madeiras, né? São metais, madeiras, ou seja, violinos e metais, trompetes, blá blá blá, e coral também. Então tem toda uma orquestração impressionante. Então, assim, o álbum Jaco Pastorius de 76, eu diria pra vocês ouvirem, porque é o ano que eu nasci e eu ia ficar muito feliz com isso. Mas o Word of Month, eu diria, bicho, vai ouvir e vai crescer. Ali é pra crescimento mesmo. Pô, que bacana, Duca. Queria muito te agradecer, irmão. Esse papo aqui pra mim foi um presente, velho, assim, de tão fã do G3 que eu sou há tanto tempo. Talvez uma das bandas que mais me influenciaram desde muito pequeno. Então foi um presente ouvir as histórias, ouvir o que você falou sobre toda a história do DDG, toda a história do Histórias e Bicicletas. Cara, foi realmente um presente. Queria te agradecer demais por você estar aqui e queria que você, para encerrar, falasse pra galera onde eles conseguem te encontrar lá na internet. Queria que você falasse sobre o seu curso, mano, que é muito legal para quem tá ouvindo, o seu curso Gravidade. Muito obrigado e, por favor, faça um justo jabazinho. Beleza. Pô, Alecrim, obrigado aí pelo espaço, obrigado pela ideia, por essa troca de ideia. Foi muito precioso mesmo esse tempo que a gente trocou essa ideia por aqui. Boa sorte aí no seu podcast e que o Extremamente cresça mais e mais aí. Tenha muitos downloads no seu podcast aí ainda. E para quem quer me encontrar nas redes sociais, é muito simples, é Duca Tambasco, tudo junto. E é só isso mesmo, no Twitter, no
no Instagram, no Facebook. Seu canal no YouTube, né? E o canal no YouTube também, Duca Tambasco, bem facinho. E para quem quiser estudar contrabaixo comigo, é muito fácil, cursogravidade.com.br. É um curso 100% online, onde você pode acessar de qualquer lugar. Você pode acessar do seu iPad, do tablet, do celular, do computador. E ele é um curso vitalício. Você adquiriu o meu curso, ele é vitalício e nesse momento ele está com 50% de desconto, que foi uma decisão que nós tivemos por conta da pandemia. Eu e minha equipe, a gente optou em abrir o carrinho e colocar esse desconto por um tempo indeterminado, porque a gente sabe que a galera tá sem grana e seria uma forma de incentivar a galera a estudar contrabaixo e também a gente se aproximar mais aí. Pô, que bacana. Sigam o Duca no Twitter, no Instagram. No Instagram ele é um grande influenciador brasileiro de café e de contrabaixo. O curso dele também, obviamente, quem não conhece ou quem quer conferir mais o trabalho dele lá no Oficina G3. O Instagram do G3 é @oficina_G3, certo? É isso aí. No Oficina_G3 no Instagram. Não. O Oficina agora não é mais. O Oficina agora, a gente conseguiu Oficina G3. Olha aí, @Oficina G3. Era então. Oficina_G3, mas a gente conseguiu esses dias. Conseguimos pegar de volta o nosso Oficina G3. Pô, excelente. Lá tem o single Cego, que foi o último single lançado pelo G3, ainda com o Mauro no vocal, mas no canal da Oficina G3 tem a live e os 2 vídeos de Humanos e de Ele Vive, que fizeram com o PG e com o Matheus Assato, e tem toda a live disponível lá. E pelo que o Duca disse, vem bastante conteúdo por aí. Mais uma vez, muito obrigado, Duca. Foi uma honra trocar uma ideia com você para abrir a 2ª temporada do Extremamente. Muito obrigado, irmão. Valeu, brigadão. Tamo junto. Fechou. Para todo mundo que ouviu até aí, um grande abraço e falou! Roger, Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.